A2F, bem-vindo à era digital. Oiê! Bem-vindo ao programa Fala Caju, programa que semanalmente traz para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, traz felicidade, traz sucesso. E hoje tô aqui com uma amiga muito querida que vai falar sobre personal branding ou marca pessoal, a Daniela Espanha, que é muito especialista nessas questões. Então, Dani, primeiro de tudo, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter aceitado o meu convite, finalmente. E eu queria saber um pouquinho mais de você, porque você tem tantos atributos que eu prefiro que você fale um pouquinho da sua história. Obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar contigo, com a tua audiência. E eu me defino, antes de mais nada, como uma entusiasta de pessoas. E nesse caminho, né, de ser curiosa em relação às pessoas, eu me formei como educadora, trabalhei muitos anos na educação de adultos sobretudo, e implantando cultura digital, mas me formei na área de comunicação, sou especialista em comunicação e marketing também. E em 2016 eu precisei fazer a minha transição de carreira, e naquele momento eu fui buscar ferramentas que me trouxessem, né, a oportunidade de me reposicionar para os meus objetivos. E aí foi aí que eu conheci o personal branding, né? Eu comecei a estudar a marca pessoal. Me apaixonei pelo assunto, então fiz algumas especializações na área. Comecei então a trabalhar com, a princípio com a consultoria, depois com treinamentos, palestras, cursos. É uma área que encanta. Sim, e é super vasta, né, Dani? Porque você, como você traz esse background, tanto de educação, de conseguir explicar, ensinar para quem tá te ouvindo, até para a pessoa conseguir posicionar a sua marca. Primeiro de tudo, vamos explicar para quem está em casa o que é personal branding e o que é essa coisa da marca pessoal, porque às vezes, né, quem está em casa não sabe exatamente do que se trata. E aí você está falando sobre tudo isso que você está fazendo, então vamos só para todo mundo ficar na mesma página. Na mesma página. Bom, o conceito de marca ele é muito antigo, né? Ele nasceu com os saxões. Sabe quando você marca o animal, marca o boi para deixar a marca e identificar? O conceito de marca vem daí, e ele entra no mercado, né? Os produtos mercadológicos, eles têm uma marca, e a marca transmite valor, ela transmite sensações, percepções que agregam valor a um produto ou a um serviço. Com as pessoas acontece da mesma forma. E por isso personal branding, ou em português o que a gente chama de marca pessoal, é aquilo que também identifica, né? Te traz características, gera uma identidade que te diferencia das outras pessoas e da mesma forma te agrega valor, um valor que é percebido pelo outro. Então, Ju, marca pessoal não é sobre nós, é sobre o que o outro percebe sobre nós. Sim, é a impressão que você deixa. O que eu entendi é assim, que da mesma forma que algumas empresas têm uma marca tão forte que você sente um cheiro, você passa e você vê uma cor e você meio que relaciona aquela sensação com aquela marca. Da mesma forma, as pessoas também deixam uma impressão tão forte que você ouve alguma coisa ou você, né, assim, identifica aquela pessoa de uma certa forma, é isso? É isso, a nossa marca pessoal é a maneira como nós somos lembrados. O que falam de você quando você não está na sala, né? Então você deixa impressões que te fazem ser lembrada por alguns atributos, né? As pessoas vão criando referências sobre você que são construídas a partir da sua marca pessoal.
E de uma certa forma, todo mundo, a todo momento, está construindo essa marca pessoal, seja de uma forma que está mais consciente ou menos consciente, né? Então, a questão de você ter uma consultoria de personal branding ou ter realmente esse conceito na cabeça é para você fazer isso de uma forma mais consciente, certo? Exatamente, Ju. Todos nós deixamos marcas de forma consciente ou inconsciente, como você bem falou. Então, o ideal é que a gente trabalhe isso de forma intencional. Né? Por quê? Porque isso está agregando esse valor no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de relacionamento familiar, com os teus amigos. Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue se posicionar, né? Escolher um posicionamento, fazer a nossa comunicação direcionada aos nossos objetivos. Então isso ajuda, assim, por exemplo, a alavancar a sua carreira, a você ter uma melhor resposta em relação à influência que a gente provoca nos meios onde a gente circula. Sim. Então, essa coisa do intencional eu acho muito interessante, né? Porque a gente muitas vezes não faz isso de uma forma intencional. Mas quando você fala intencional, isso também passa por uma outra coisa, que é a coisa da autenticidade. Então, como ser intencional, mas ao mesmo tempo não perdendo a sua essência. Então, por exemplo, né, eu tenho um objetivo de progredir na carreira, de ser um diretor, de alguma coisa assim, então eu vou intencionalmente passar uma imagem mais séria ou mais sóbria, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo isso às vezes não conversa com quem você é na sua essência. Então, como encaixar essas duas coisas aí? É fundamental para que uma marca seja reconhecida e gere empatia e identificação com o outro, que ela seja autêntica. Eu diria que esse é o maior valor de uma marca, é o valor essencial, é a autenticidade. Porque a gente não consegue sustentar algo que não é autêntico, né? Algo que não faz parte da nossa essência. E isso também é o primeiro passo do personal branding, é entender o que te traz essa autenticidade. E aí, diferente de uma marca de mercado, por exemplo, quando você vai criar uma marca, você vai estudar o teu público-alvo, você vai trazer atributos que conversem com esse público, né? E aí você vai posicionando a marca. Quando a gente está falando de marca pessoal, o trabalho começa no individual, com o indivíduo, com essa identidade e com atributos que te sejam autênticos. Vou dar um exemplo aqui. Se você é uma pessoa mais reservada, que não gosta muito de falar para grandes públicos, o atributo da tua marca, com certeza, não pode ser um atributo, por exemplo, o cara divertido do grupo, aquele falante, né, o extrovertido. A alma da festa. Não vai ser. Por mais que você precise de ferramentas para articular a sua comunicação, se esse for um dos teus objetivos, a gente não vai construir o atributo da marca que você depois não consiga entregar. E sustentar. A gente vai ter que fazer um intervalinho, mas na volta eu queria começar. Eu quero fazer essa coisa aqui junto com você. Então, vamos começar esse personal branding, pode ser? Combinado. Então, tá joia. Fica aqui que a gente já volta. Voltamos aqui com a Dani Espanha e ela estava falando desse primeiro passo do personal branding, que é a sua identidade. É isso, né? Exatamente. Então, para você descobrir essa identidade, você deve ter aí um roteiro de perguntas que você faz para a pessoa, para ela entender, fazer esse olhar para dentro e entender
qual é a essência da marca dela, é isso? Isso, é um mergulho para dentro mesmo, é a parte do autoconhecimento, a gente parte daí. A pessoa tem que se reconhecer e definir ali quais são os seus talentos, quais são as suas fraquezas, os seus pontos de vulnerabilidade, para a gente entender ali no caminho que ela vai traçar para essa construção, para esse posicionamento de marca, o que ela pode usar desses talentos, o que a gente tem que eventualmente neutralizar para atingir o objetivo que ela quer. E aí a gente usa algumas ferramentas, né? Ferramentas de autoconhecimento e também de percepção. A gente já começa nessa fase da identidade a trabalhar a percepção do outro sobre como você é hoje, né? Se muitas vezes a gente acha que está entregando uma mensagem e quando a gente faz o que a gente chama de pesquisa 360, a pessoa se surpreende nessa etapa, porque a percepção que o outro tem dela não é a percepção que ela acha que o outro tem. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente está vivendo a nossa vida e achando que a gente está passando alguma coisa, enquanto as outras pessoas estão percebendo alguma coisa totalmente diferente. Então, quando você faz esse trabalho de branding e quando você recomenda que as pessoas façam essa pesquisa 360, isso faz parte Faz parte ou da consultoria ou do curso, né? Nós temos uma etapa que além de a pessoa olhar para si, a gente pede que o universo em torno dela também olhe e nos traga essa percepção. E aí a partir disso, né, como eu falei, a pessoa muitas vezes ela se surpreende, a gente faz uma análise para entender se essa percepção está ajustada com o objetivo que ela quer ou com, por exemplo, a carreira que ela quer construir ou com o cargo que ela tem, com a fase de vida que ela está, porque não é só para a carreira, né? É a vida pessoal também. E aí, com base nessa primeira análise, a gente parte então para a segunda etapa, que é o posicionamento. O posicionamento tem muito mais a ver com o objetivo de marca que ela tem, aonde ela quer chegar, que mensagens que ela quer passar, quais são os atributos pelos quais ela quer ser percebida. Entendi. Então, você coloca aí o seu objetivo. Então, eu quero ser percebida como uma pessoa. Então, vamos supor que eu seja essa pessoa que seja tímida. Vamos supor, tá, gente? É um caso hipotético, que na realidade não é. Mas vamos supor que eu fosse essa pessoa mais retraída, tímida, etc. Mas eu tenho um objetivo de ser um líder na minha empresa. Então, eu quero ser percebida como uma pessoa que tem voz, ou que tem alguma coisa para dizer, mesmo que muitas vezes eu acabe não dizendo. Então, você coloca esses objetivos e aí você vai traçar um... Exatamente. Se o teu objetivo fosse ser uma liderança de pessoas, como é que você, com os atributos que você tem hoje, com os talentos que você tem e com a forma como você é percebida, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar para se posicionar como uma liderança e, portanto, de repente trazer ali a influência de pessoas, né, uma autoridade através dessa liderança. Você vai dizer para mim como é que você quer ser lembrada, por exemplo, pelas pessoas que você vai liderar. E aí a gente vai usar os teus atributos, né, os teus talentos, eventualmente a tua vulnerabilidade também, para construir estratégias de comunicação que vão reforçar, que vão te posicionar dessa forma. Então seria assim, a identidade. Essa é a primeira fase. A primeira fase, depois definir esse posicionamento, né, com base no objetivo. E a terceira fase é construir todo o plano de comunicação dessa marca pessoal. Entendi. E aí esse plano de comunicação deve passar por muitas coisas, desde que a gente até estava falando fora da câmera, né? Desde questão de aparência mesmo, né? Então, como eu quero ser visto literalmente ali, né? Como eu quero me apresentar, até palavras que eu vou usar, tom de voz, o que eu vou... Como eu realmente vou me relacionar com o mundo ao meu redor, é isso? Exatamente. A comunicação, eu diria, é a maior ferramenta de uma marca pessoal.
e ela abrange um universo inteiro ao redor da pessoa. Hoje em dia a gente abre uma câmera e você está falando, você está entregando a sua mensagem, a sua comunicação para N pessoas. E aí a gente pensa, tudo bem, é o meu conteúdo. Não, a gente está entregando a mensagem no conteúdo, a gente está entregando a mensagem no tom de voz, a gente está entregando a mensagem nos elementos que a gente escolhe para estar em torno da gente. Então, muitas vezes a gente vê o professor dando aula, o palestrante dando aula, com uma estante de livros atrás. A gente vê muito essa imagem agora no online. Por quê? Porque o fato de você ter livros ali remete a uma pessoa que é sábia, que conhece um conteúdo, que tem uma bagagem. Então, os ambientes que a gente frequenta, sim, eles interferem na marca. Esse negócio da estante de livro até me lembra que, assim, no começo da pandemia, ninguém às vezes tinha esse estante de livro para pôr atrás, e até eles começaram a vender uns cartazes, né, que você colava atrás. E isso, às vezes, pode ser um tiro no pé também, né, Dani? Pode. Porque se, de repente, você está colocando uma estante que não é de livros, ou algumas pessoas que apareceram com uma estante vazia atrás, e aí depois correram para encher de livros. Então, que mensagem que isso passa? Então, tudo isso traz mensagens subliminares que podem ser benéficas ou podem ser bem maléficas e estragar a sua imagem. Exatamente. São vários pontos de contato da nossa marca, entregando mensagem para o outro o tempo todo. Né? E nós somos seres visuais. Então, a forma como a gente entrega a mensagem para o outro, ela pode acontecer em vários tempos, mas o visual é o mais rápido, é o que chega primeiro. Por isso que a preocupação com a aparência, a forma como a gente se veste, como a gente se apresenta, ela é muito importante, ela é também uma ferramenta bem importante da marca pessoal. Eu digo, a primeira impressão, as pessoas costumam dizer, a primeira impressão é a que fica. Às vezes não é a que fica, mas é a que filtra. Então você tem que entregar essa mensagem, que é a primeira que chega, de uma forma bem efetiva e também consciente. Legal. A gente vai ter que fazer um outro intervalinho e aí eu queria continuar falando dessa questão do digital, porque tem um monte de pegadinha. Pode ser? Lógico. Então tá jóia. Voltamos aqui com a Dani Espanha falando sobre personal branding e agora nesse mundo digital que a gente está vivendo, que a nossa marca está exposta de uma forma muito mais evidente e muito mais intensa, né? Intensiva. Parece que agora você está o tempo inteiro exposto para o mundo inteiro. Como fazer para que você não estrague essa coisa do seu plano de comunicação num minutinho ali no seu Instagram e fale uma besteira ou faça uma besteira? Assunto super importante hoje, né, Ju? Porque até um tempo atrás a gente entregava a mensagem, a gente entregava a marca para grupos menores quando a gente não tinha internet. Então era aquele grupo do trabalho, o grupo dos amigos. Com a internet, sobretudo com as redes sociais, a gente acaba ficando muito mais vulnerável e essa imagem ela ganha uma escala que muitas vezes foge do nosso controle, né? São inúmeras redes e as coisas viralizam de forma muito rápida. Então, se antes quem se preocupava com marca pessoal eram políticos, artistas, pessoas que tinham grande exposição, hoje não. Hoje todo mundo tem que se preocupar com essa exposição da marca. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Há um tempo atrás a gente teve um caso icônico de uma pessoa que não era uma influencer digital, ela tinha as suas redes como qualquer um de nós, e ela foi fazer uma viagem, fez uma viagem internacional. Quando ela estava voltando de viagem, ela postou uma foto no Twitter dela e fez um comentário que as pessoas que a seguiam entenderam que era um comentário racista.
Acontece que essa pessoa, apesar de ter poucos seguidores, de ser uma pessoa que não usava com muita frequência as redes, ela era uma liderança de uma corporação, de uma empresa. E o comentário dela acabou reverberando dentro da empresa. A empresa entendeu que aquilo não tinha a ver com a sua cultura e que o posicionamento dela automaticamente, né, a gente acaba sendo representante das marcas com as quais a gente se relaciona. Então, quando ela chegou depois de um voo de 9 horas, além de ter sido chamada, ter sido desligada da empresa, a empresa precisou emitir uma carta aberta ali dizendo que o que ela tinha falado não representava o posicionamento da empresa, que eles lamentavam, enfim. Uma simples foto postada, né, com uma frase que foi entendida, por isso que marca é o que você gera no outro, isso acaba acontecendo de forma muito rápida e isso acaba impactando na vida da gente. Sim, né? e pode digital estragar a sua vida para sempre, porque a sua carreira vai ficar para sempre ligada àquele fato, por mais que você tente se reinventar, enfim. Consertar isso, né, entre aspas, o consertar isso dá muito mais trabalho do que você construir ali e gerenciar essa reputação que a marca pessoal gera. Né? A gente teve outro caso bem recente aí no Big Brother, né, de uma desconstrução de marca e agora tá justamente nessa fase, né? Como é que eu reposiciono, como é que eu... acho que esse Big Brother desse ano acabou sendo um grande marco por conta disso, justamente, né? De entrarem pessoas famosas para, de repente, consolidarem as suas marcas ou falarem para públicos diferentes, né? Aumentarem aí a sua abrangência. E, de repente, não só eles não conseguiram fazer isso, como teve um efeito reverso muito grande, né? Esse efeito dessa rejeição e de perder, inclusive, parte do público que o seguia. Os cancelamentos, né? Que não param de acontecer. Acabar impactando no seu grupo de amigos ou na sua empresa, ou enfim, nesse seu plano de comunicação. O tempo todo a tua mensagem está sendo entregue e ela vai impactar menores ou maiores grupos e esses grupos vão formar essa sua reputação. Entendi. Então, Dani, eu acho que assim, para a gente deixar como uma dica para quem está em casa, que eu adoro deixar essas dicas para quem está em casa, o que você poderia dizer, né, que são as coisas importantes, já que todo mundo tem que pensar na sua marca pessoal hoje, porque todo mundo está na internet ou está nesse meio digital, que são as coisas importantes para a gente pensar? Acho que primeiro esse olhar para dentro, né, Ju? Olhar para a sua identidade. O exercício do autoconhecimento, ele é necessário para todos nós e ele é uma constante. Nós não estamos sempre vivendo as mesmas coisas, no mesmo estado de humor, então os nossos comportamentos vão mudando e a gente precisa buscar aquilo que a gente comentou, a autenticidade da marca. Para buscar autenticidade é autoconhecimento. Buscar de que forma você consegue entregar a sua mensagem de forma autêntica. O segundo ponto, eu acho que é fazer uma grande curadoria, porque nós somos resultados daquilo que a gente consome de conteúdo, de convivência com pessoas. Então, olhando para aquilo que você quer entregar, também fazer um filtro daquilo que você consome. Isso vai te ajudar nesse posicionamento e nessa comunicação de marca. Quando você fala curadoria, você está falando de realmente escolher quem você segue, que conteúdos você consome, que tipo de livro, de filme, coisa assim você consome, até para você poder ter esse repertório, é isso? Exatamente. Né? Tudo que a gente consome faz parte daquilo que cria a nossa marca pessoal, né? É muito mais fácil falar daquilo que eu tô vivendo, daquilo que eu tô lendo, daquilo que eu tô assistindo. Então, você entendendo qual é a autenticidade da sua marca, quais são os atributos pelos quais você quer ser percebido, traz para o teu universo coisas que tenham a ver com esses atributos que você quer entregar. Tá? E a terceira dica, você me pediu algumas, eu daria uma terceira dica importantíssima, que é começar esse trabalho de entender o que você está entregando hoje
no teu universo aí de convivência, com os teus amigos, com os teus pares no trabalho, com a tua família. Escolher inclusive pessoas de diferentes níveis de relacionamento. Aquela que é muito próxima, aquela que tem convivência com você em eventos sociais, online hoje em dia, né? E aquela que te conhece pouco, né? Será que você consegue entregar a mesma sensação, provocar a mesma emoção, ser tão clara com um amigo que é muito próximo, com aquele que te encontra só de vez em quando? E aí, com a percepção dessas pessoas, você começa a gerenciar a entrega da tua mensagem, né? Esses pontos de contato da tua marca. Maravilhoso. Dani, a gente vai ter que encerrar, mas eu já quero te convidar de novo, porque eu adorei. Então, para você que está em casa, pode cuidar da sua marca pessoal, começando hoje, e conta para nós como foi. Obrigada, Ju, foi um prazer. Adorei. A2F, bem-vindo à Era Digital.